Meu nome é Helena Nogueira. Tenho 70 anos e estou aqui na frente da minha casa simples para contar algo que guardei por 56 anos. Esta história nunca saiu da minha boca até hoje. Cresci em Itatiba, interior de São Paulo, numa casa pequena perto da estação de trem. Meu pai era ferroviário e bebia muito. Minha mãe costurava para as famílias ricas e quase nunca estava em casa. Nossa família tinha dois lados. O lado pobre, que era o nosso, os Nogueira da estação, e o lado rico, os Nogueira do centro. Meu tio Ricardo, dono da maior loja de tecidos da cidade, a esposa dele e meu primo Rogério. Todos os finais de semana íamos para a casa da minha avó Carmen. Era uma casa grande, bonita, com jardim e tudo mais. Para mim, com 13 anos, era o único lugar onde eu me sentia parte de algo especial. Mal sabia eu que seria naquela casa que minha vida mudaria para sempre. Meu primo Rogério tinha 17 anos. Estudava em escola particular na capital. Todo mundo adorava ele. As moças suspiravam quando ele passava. Os adultos diziam que ele ia ter um futuro brilhante. Minha avó se orgulhava dele como se fosse um troféu. Eu era só a prima pobre. A menina magricela de uniforme remendado e sem graça. Ninguém me notava na escola. Só tinha uma amiga, a Conceição. Passávamos horas imaginando como seria ser rica e importante como as outras meninas da cidade. Foi num desses finais de semana na casa da minha avó que tudo começou. Eu estava ajudando a arrumar a mesa para o almoço quando senti alguém me observando. Era Rogério, encostado na porta da cozinha, me olhando de um jeito que me deixou desconfortável. Tentei ignorar, mas ele se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Você está diferente, priminha. Naquele dia, consegui evitá-lo. Mas no final de semana seguinte, quando fui buscar toalhas limpas no armário do corredor, ele apareceu do nada. Fechou a porta atrás dele e colocou a mão na minha boca antes que eu pudesse gritar. Se você contar para alguém, vou dizer que você está mentindo. E quem você acha que vão acreditar? Em mim ou em você? Foi a primeira vez. Mas não foi a última. Ele começou a aparecer em todos os lugares. No porão, quando eu ia buscar lenha. No jardim, quando eu estava sozinha. E depois, começou a aparecer durante a semana na casa da minha avó, quando meus pais me deixavam lá para não ficar sozinha em casa. Ninguém desconfiava de nada. Ele era o neto perfeito, o sobrinho educado, o primo atencioso. Eu era só uma menina tímida demais, que de repente ficou ainda mais calada. Tentei contar para minha mãe. Ela disse que eu estava inventando histórias, que devia parar de ler aqueles livros que a professora emprestava. Tentei falar com o padre Augusto depois da missa. Ele me mandou rezar 3 Ave-Marias e pedir perdão pelos pensamentos impuros. Minha amiga Conceição foi a única que acreditou em mim. Mas o que 2 meninas de 13 anos podiam fazer? Tem que contar para um adulto, ela dizia. Mas eu já tinha tentado. Ninguém acreditava na filha do ferroviário bêbado contra o filho do homem mais respeitado da cidade. Por quase 1 ano, vivi nesse inferno. Cada vez que ia para a casa da minha avó, meu estômago se retorcia de medo. Comecei a perder peso. Minhas notas na escola caíram. A professora chamou minha mãe para conversar, mas ela estava ocupada demais para comparecer. À noite, eu rezava pedindo para que algo acontecesse. Para que meu pai conseguisse um emprego em outra cidade. Para que Rogério fosse estudar no exterior como ele sempre dizia que queria. Para que alguém, qualquer pessoa, percebesse o que estava acontecendo bem debaixo dos seus narizes. Mas ninguém percebeu. E quando percebi que ninguém ia me salvar, algo dentro de mim mudou. Foi depois de ouvir no rádio sobre uma menina que tinha se matado. Diziam que foi porque não aguentou o bullying na escola. Mas todos na cidade sabiam que o tio dela estava envolvido. Lembro de ouvir as mulheres comentando baixinho na feira. Naquela noite, deitada na minha cama, enquanto ouvia o apito distante do último trem, decidi que não seria como aquela menina. Não deixaria que Rogério destruísse minha vida. Se ninguém ia fazer justiça por mim, eu mesma faria. Vocês estão me perguntando de onde são? Deixem nos comentários a sua cidade. Quero saber quem está ouvindo esta história que nunca contei para ninguém. E se inscrevam no canal Vovó Lembrou, para não perderem o próximo capítulo desta história. O que vocês fariam no meu lugar?
Acreditariam que uma menina de 13 anos seria capaz de planejar uma vingança tão cruel que mudaria para sempre a vida do seu agressor? Como eu disse, era 1968 quando tudo começou. Eu tinha acabado de completar 13 anos em março. Lembro que ganhei de presente da minha mãe uma fita de cabelo azul, feita com retalhos de um vestido que ela costurou para a filha do prefeito. Foi o único presente naquele ano. Nossa casa ficava a menos de 100 metros da estação ferroviária de Itatiba. Uma casa simples, de madeira, com apenas 4 cômodos. Sala, cozinha e 2 quartos pequenos. O banheiro era separado, no quintal. Nas noites frias de inverno, era um sacrifício sair debaixo das cobertas para usar o banheiro. Muitas vezes, eu preferia segurar até o amanhecer. Meu pai, Antônio Nogueira, trabalhava como conferente na estação. Saía de casa antes do primeiro trem e voltava depois do último. Quando estava em casa, quase sempre estava bêbado. Não era um homem violento, apenas ausente. Sentava-se à mesa, comia em silêncio e depois se recolhia. Raramente falava comigo ou perguntava sobre a escola. Às vezes, quando o álcool não tinha apagado completamente sua consciência. Ele contava histórias sobre os trens e os lugares distantes para onde eles iam. Nessas raras ocasiões, eu via nele o homem que minha mãe um dia amou. Minha mãe, Amélia, era uma mulher pequena, de mãos ásperas e olheiras permanentes. Trabalhava como costureira para 3 famílias ricas da cidade. Saía de casa ao amanhecer, levando sua máquina de costura nas costas, e voltava quando já era noite. Aos domingos, passava o dia lavando e passando nossas roupas, preparando comida para a semana e remendando o que estivesse rasgado. Não havia tempo para carinho ou conversas. A única constante na minha vida era a visita à casa da minha avó nos fins de semana. A Casa Grande, como todos chamavam, ficava no outro lado da cidade, no bairro dos Ricos. Era uma construção antiga, com paredes grossas que mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes de verão. Tinha um jardim enorme, com árvores frutíferas, e um pequeno lago onde nadavam peixes coloridos. Para mim, era como entrar em outro mundo. Minha avó, Dona Carmen, era uma senhora severa, de cabelos brancos sempre presos em um coque perfeito. Viúva há muitos anos, comandava a casa e a família com mão de ferro. Não demonstrava afeto abertamente, mas sempre me dava um pedaço extra de bolo ou um doce escondido quando ninguém estava olhando. Seu olhar, porém, nunca conseguia ver além das aparências. O que mais tarde eu entenderia ser sua maior falha. Nos fins de semana na Casa Grande, toda a família se reunia. Meu tio Ricardo, irmão mais velho do meu pai e dono da maior loja de tecidos da cidade, vinha com sua esposa Elisa, uma mulher elegante que sempre me olhava como se eu fosse um inseto incômodo. E com eles, vinha Rogério, meu primo. Rogério tinha 17 anos e estudava num colégio interno em São Paulo. Voltava para Itatiba apenas nos fins de semana e férias. Era um rapaz bonito, alto, com cabelos escuros e olhos claros que contrastavam com sua pele morena. Todas as moças da cidade suspiravam quando ele passava. Para os adultos, ele era o exemplo perfeito, educado, estudioso, respeitoso, o filho que qualquer um gostaria de ter. Nas reuniões familiares, Rogério era sempre o centro das atenções. Contava histórias sobre a capital, sobre seus colegas ricos e as oportunidades que o futuro reservava para ele. Enquanto isso, eu ficava quieta num canto, com meu vestido remendado e meus sonhos pequenos. Para a família, eu era apenas a filha do Antônio, o irmão que não deu certo. Foi num domingo de abril que tudo começou. O almoço tinha acabado e os adultos conversavam na varanda. Minha avó pediu que eu fosse até o porão buscar mais uma garrafa de vinho para meu tio. O porão era um lugar escuro e úmido, cheio de prateleiras com conservas, vinhos e objetos antigos que ninguém usava mais. Eu não gostava de ir lá, mas nunca questionava as ordens da minha avó. Desci os degraus de madeira que rangiam sob meus pés. A única iluminação vinha de uma pequena janela coberta de poeira. Estava procurando a garrafa de vinho quando ouvi os degraus rangerem novamente. Pensei que fosse minha avó, vindo verificar por que eu estava demorando tanto, mas não era ela. "Precisa de ajuda, priminha?" A voz de Rogério soou atrás de mim, me fazendo congelar. Nunca tínhamos conversado muito,
Ele raramente notava minha existência. Por que estaria ali agora? Não, obrigada. Já encontrei. Tentei passar por ele, mas Rogério bloqueou meu caminho. Você cresceu, ele disse, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir suja. Está ficando uma mocinha bonita. Tentei passar novamente, mas ele segurou meu braço. Por que tanta pressa? Estamos sempre rodeados de gente. Nunca temos tempo para nos conhecer melhor. Não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Tinha apenas 13 anos. Era ingênua. Nunca tinha tido um namorado ou sequer um amigo menino. O aperto em meu braço se intensificou. E antes que eu pudesse reagir, Rogério me empurrou contra a parede. Sua mão cobriu minha boca enquanto a outra começou a levantar meu vestido. O que aconteceu a seguir ainda hoje me causa pesadelos. Fechei os olhos e me desliguei, como se minha mente se separasse do meu corpo. Quando finalmente acabou, Rogério ajeitou sua roupa como se nada tivesse acontecido. Antes de subir as escadas, virou-se para mim. Se você contar para alguém, direi que você me provocou. E quem você acha que vão acreditar? Em você ou em mim? Fiquei no porão por muito tempo, tremendo e chorando silenciosamente. Quando finalmente subi, levando a garrafa de vinho, ninguém percebeu meu rosto lavado de lágrimas ou o modo como eu mancava levemente. Sentei-me no mesmo canto de sempre, agora mais invisível do que nunca. Naquela noite, em casa, não consegui dormir. Meu corpo doía e minha mente não parava de reviver o horror. Achei que tinha sido um evento isolado, que Rogério teria satisfeito sua crueldade e me deixaria em paz. Eu não poderia estar mais enganada. No fim de semana seguinte, ele me encurralou no banheiro externo. Na semana depois, foi no celeiro da Fazenda São José, onde a família passou o feriado. A cada encontro, ele se tornava mais ousado, mais cruel, e sempre terminava com a mesma ameaça. Ninguém acreditaria em mim, e ele estava certo. Num momento de desespero, tentei contar para minha mãe. Ela estava passando roupa, cansada após um dia inteiro de trabalho. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre o Rogério. Ela nem levantou os olhos do ferro. O que tem ele? Ele faz coisas comigo, coisas ruins. O ferro parou no ar. Minha mãe finalmente me olhou. Que tipo de coisas? Não consegui dizer as palavras. Como explicar o inexplicável? Ele me toca, de um jeito que não devia. Vi a expressão dela endurecer. Não invente histórias, Helena. Rogério é um menino educado, de boa família. Por que faria algo assim? Você anda lendo aqueles livros que a professora empresta, não é? Cheios de histórias impróprias. Amanhã mesmo vou falar com ela. Mas, mãe, é verdade. Ele... Chega! Ela bateu o ferro na tábua com força. Não quero ouvir mais uma palavra sobre isso. Já temos problemas suficientes sem você inventando mentiras sobre seu primo. Depois dessa tentativa fracassada, busquei ajuda no Padre Augusto. Após a missa de domingo, esperei todos saírem e me aproximei dele, tremendo. Padre, posso falar com o senhor? Ele sorriu bondosamente. Claro, minha filha. O que a aflige? No confessionário, entre soluços, contei uma versão suavizada do que estava acontecendo. Não tive coragem de usar as palavras exatas, mas acreditei que ele entenderia. Minha filha, ele disse após um longo silêncio, o demônio muitas vezes nos tenta com pensamentos impuros. Devemos resistir a essas tentações e manter nossos corações puros. Mas, padre, não são pensamentos. Ele realmente faz essas coisas. Talvez você esteja confundindo as coisas. Ou talvez você esteja provocando situações inadequadas. As mocinhas precisam ser recatadas, evitar despertar instintos nos rapazes. Saí da igreja sentindo-me ainda mais suja e culpada. Será que era minha culpa? Será que eu tinha feito algo para provocar Rogério? Minha única aliada era Conceição, minha amiga da escola. Num intervalo de aulas, contei a ela o que estava acontecendo. Ao contrário dos adultos, ela acreditou em mim instantaneamente. Precisamos contar para alguém que possa fazer algo. Para a polícia. E quem vai acreditar na gente, Conceição? Somos apenas duas meninas. Ele é o Rogério Nogueira, filho do homem mais importante da cidade. Então você vai deixar que ele continue fazendo isso? Não tinha resposta para essa pergunta. Continuei suportando, semana após semana, mês após mês. Os abusos foram piorando.
Rogério se tornava cada vez mais confiante na sua impunidade. Começou a aparecer durante a semana na casa da minha avó, quando meus pais me deixavam lá para não ficar sozinha em casa. Vim visitar vovó, ele dizia com aquele sorriso que me gelava a alma. E minha avó, sempre cega aos problemas da família, ficava feliz em ver o neto tão atencioso. Comecei a definhar, perdi peso, minhas notas na escola caíram. Tinha pesadelos todas as noites e comecei a roer as unhas até sangrar. A professora chamou minha mãe para uma conversa, preocupada com minha mudança de comportamento. Mas ela estava ocupada demais com seus próprios problemas para comparecer. Foram quase 10 meses vivendo nesse inferno. 10 meses em que cada visita à casa da minha avó era um novo tormento. 10 meses em que aprendi que os adultos que deveriam me proteger estavam ocupados demais, cegos demais, ou simplesmente não se importavam o suficiente para ver o que estava acontecendo bem debaixo de seus narizes. A mudança veio num dia comum. Estava ouvindo o rádio na cozinha enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar. O locutor noticiou o suicídio de uma menina de 14 anos em uma cidade vizinha. Dizia que ela havia deixado uma carta mencionando bullying na escola, mas os rumores na cidade apontavam para o tio, que vivia na mesma casa. Naquela noite, deitada na minha cama estreita, ouvindo o apito distante do último trem, tomei uma decisão. Não seria como aquela menina. Não deixaria que Rogério destruísse minha vida. Se ninguém ia fazer justiça por mim, eu mesma faria. Nos dias que se seguiram àquela noite em que decidi não ser mais uma vítima silenciosa, algo dentro de mim mudou. Não foi uma mudança visível. Continuei sendo a mesma menina magricela de sempre. Ainda usava o mesmo vestido remendado. Ainda sentava no mesmo canto da sala durante as reuniões familiares. Mas dentro de mim, algo tinha despertado. Uma determinação fria que eu nunca soube que existia. Janeiro de 1969 chegou com um calor sufocante. As férias escolares significavam que eu passaria mais tempo na casa da minha avó, já que meus pais trabalhavam. A ideia de ficar dias inteiros naquela casa, vulnerável aos ataques de Rogério, me enchia de pavor. Mas agora eu observava, estudava, buscava padrões e fraquezas. Rogério tinha uma rotina quando vinha para Itatiba. Chegava na sexta-feira à noite, no ônibus das 7. Sábado de manhã ajudava o pai na loja, mais para impressionar os clientes do que por necessidade. À tarde, encontrava-se com os amigos ricos no clube da cidade. Domingo era dia de família, o almoço na casa grande. À noite, voltava para São Paulo. Durante a semana, ele aparecia de surpresa. "Vim ver como a vovó está passando", dizia ele, enquanto beijava o rosto enrugado da minha avó. Ela ficava radiante com a atenção do neto preferido. "Que menino mais atencioso", comentava para quem quisesse ouvir. O que ninguém sabia é que ele vinha apenas para continuar seu jogo doentio comigo. Numa dessas tardes de janeiro, estava ajudando minha avó a fazer geleia de goiaba no quintal, quando vi Rogério chegando pelo portão lateral. Meu corpo inteiro congelou. Minha avó, ao contrário, abriu um sorriso. "Rogério, que surpresa boa! Veio visitar sua velha avó?" Ele sorriu daquele jeito encantador que enganava a todos. "Claro, vovó. E vim ver se a senhora precisa de alguma coisa. Que menino mais atencioso. Estamos fazendo geleia, quer ajudar? Adoraria, mas antes preciso lavar as mãos. A viagem de ônibus deixa a gente imundo. Era sempre assim. Uma desculpa para entrar, para ficar sozinho, para me encurralar em algum canto da casa. Desta vez, foi no pequeno depósito onde minha avó guardava as ferramentas de jardinagem. Eu tinha ido buscar mais lenha para o fogo sob o tacho de cobre. "Pensei em você a semana toda, priminha." Sua voz soou às minhas costas, fazendo cada pelo do meu corpo se arrepiar. Não de excitação, mas de puro terror. Estava com saudades. "Ah!" Virei-me lentamente, segurando firme o pedaço de lenha em minhas mãos. Por um breve momento, considerei acertá-lo na cabeça com toda a força que conseguisse reunir, mas ele era forte demais. E eu sabia que se tentasse e falhasse, as consequências seriam piores. "Minha avó está esperando a lenha." Ele riu, um som que até hoje me dá arrepios.
Ela pode esperar mais um pouco. Nós temos assuntos inacabados, você e eu. O que se seguiu foi o ritual de sempre. A mão sobre minha boca para abafar qualquer som. O corpo pressionado contra o meu. A dor, o nojo, a sensação de estar sendo quebrada por dentro um pouco mais a cada vez. E depois, o ajuste das roupas. O sorriso de satisfação. A ameaça velada. Nosso segredinho, certo, priminha? Lembre-se que ninguém acreditaria em você. Voltei para o quintal carregando a lenha e algo mais pesado. Meu segredo, minha vergonha, meu ódio crescente. Minha avó nem notou minha demora ou meus olhos vermelhos. Estava ocupada demais mexendo o tacho de geleia. No dia seguinte, Rogério apareceu novamente. Desta vez, a desculpa foi trazer um remédio que minha avó tinha pedido ao meu tio. Quando me viu sozinha na cozinha, seus olhos brilharam daquele jeito que eu já conhecia tão bem. Onde está a vovó? Foi até a casa da vizinha pegar açúcar emprestado. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele fechou a porta da cozinha e se aproximou. Ótimo, temos a casa só para nós. Dei 2 passos para trás, minhas costas encontrando o fogão a lenha. Se você me tocar, vou gritar. Rogério riu. E quem vai ouvir? E mesmo que ouçam, quem vai acreditar? Ele tinha razão, é claro. Já tinha tentado pedir ajuda e ninguém acreditou. Minha própria mãe achava que eu estava inventando histórias. O padre sugeriu que a culpa era minha. Quem mais restava? Foi naquela noite que tive uma ideia. Na escola, tínhamos aprendido sobre animais que usam veneno para se defender. A professora explicou como mesmo criaturas pequenas e aparentemente indefesas podem ser mortais se atacadas. A natureza dá a cada ser vivo uma forma de sobreviver, ela disse. Fiquei pensando nisso por horas. No fim de semana seguinte, durante o almoço na Casa Grande, observei minha avó servindo o tradicional licor de jabuticaba que ela mesma fazia. Era um ritual após as refeições. Os homens bebiam o licor enquanto as mulheres recolhiam a mesa. Rogério, apesar de jovem, tinha permissão para um pequeno cálice. Já é quase um homem, dizia meu tio com orgulho. Foi aí que percebi. Talvez eu pudesse usar algo contra ele. Não tinha certeza do que, mas a ideia começou a se formar. Os abusos continuaram durante todo o verão. A cada encontro, sentia uma parte de mim morrer. A menina sonhadora que um dia fui estava desaparecendo, substituída por alguém mais duro, mais frio. Minha amiga Conceição notou a mudança. Você está diferente, Helena. Ela disse uma tarde enquanto caminhávamos de volta da escola. Quase não fala mais, não ri, não conta mais aquelas histórias que inventava. Não respondi. Como explicar que as histórias que eu costumava inventar eram um escape? Uma forma de viver em um mundo onde eu tinha controle? Agora, a realidade tinha se tornado tão sombria que nem minha imaginação conseguia me salvar. É por causa dele, não é? Do seu primo? Conceição insistiu. O que ele tem feito com você? Olhei para os lados, certificando-me que ninguém podia nos ouvir. Coisas que não consigo nem dizer em voz alta, Conceição. E ninguém faz nada. Você contou para sua mãe? Ela não acredita em mim. Acha que estou inventando. E seu pai? Ri amargamente. Meu pai mal nota que eu existo quando está sóbrio. Bêbado então nem me reconhece. E a polícia? Contra o filho do homem mais importante da cidade? Seria minha palavra contra a dele. Conceição ficou em silêncio por um momento. Então você vai deixar que ele continue fazendo isso? Vai deixar que ele destrua sua vida? Suas palavras ecoaram em minha mente durante dias. Não, eu não deixaria. Mas precisava de um plano. Precisava de algo que fizesse Rogério pagar pelo que estava fazendo. Algo que fosse definitivo. Foi em março, pouco antes do meu aniversário de 14 anos, que ouvi uma conversa entre minha mãe e uma cliente para quem ela costurava. A mulher estava grávida e passando mal. Mencionou que o médico tinha receitado um remédio para náuseas. Tem que tomar com cuidado, disse ela. O médico explicou que em dose maior pode fazer muito mal. Aquilo me chamou a atenção. Quando a cliente saiu, perguntei casualmente à minha mãe sobre o remédio. Ela explicou que muitos medicamentos podem ser perigosos se tomados em excesso. Por isso, sempre guardo os remédios no armário alto, longe do alcance de crianças. Dias depois, durante uma visita à Casa Grande,
Notei o armário de remédios no banheiro. Minha avó sofria de pressão alta e tomava vários medicamentos. O armário ficava trancado, mas a chave estava sempre escondida atrás do espelho. Abri o armário quando ninguém estava olhando e examinei os frascos. Havia tantos nomes complicados, tantas pílulas diferentes. Sem saber exatamente o que procurava, fechei o armário e recoloquei a chave no lugar. Mas a ideia estava plantada. E crescia a cada novo abuso, a cada nova humilhação. Em abril, minha avó teve uma queda e precisou ficar de cama por algumas semanas. Minha mãe me mandou para ajudar a cuidar dela. Significava ficar na casa grande durante a semana, dormir lá, estar constantemente vulnerável. Rogério, claro, aproveitou a oportunidade. Começou a aparecer quase todos os dias, sempre com a desculpa de verificar como a avó estava. Uma noite, depois que minha avó já tinha ido dormir, ele me encontrou na cozinha. Estava lavando a louça do jantar quando senti suas mãos em minha cintura. Não precisava me virar para saber quem era. Meu corpo inteiro se retesou. Não adianta fugir, priminha. Ele sussurrou no meu ouvido. Você é minha. Sempre vai ser. Aquelas palavras foram a gota d'água. Algo dentro de mim se quebrou de vez. Naquela noite, depois que Rogério foi embora, fiquei sentada no escuro da cozinha por horas. Não chorei. As lágrimas tinham secado há muito tempo. Em vez disso, planejei. Na manhã seguinte, quando fui limpar o quarto da minha avó, notei seu frasco de comprimidos para dormir na mesa de cabeceira. Ela reclamava de insônia desde a queda. O médico havia receitado um medicamento forte. Tome apenas meio comprimido, dizia a prescrição. Dose maior pode causar depressão respiratória. Olhei para o frasco por muito tempo. Seria tão fácil. Alguns comprimidos a mais no copo de Rogério. E tudo acabaria. Ele dormiria e nunca mais acordaria. Ninguém suspeitaria de mim. Deve ter confundido os remédios, diriam. Um acidente trágico. Mas algo me impediu. Não foi medo ou moralidade. Foi a certeza de que a morte seria uma saída fácil demais para ele. Queria que Rogério sofresse. Queria que ele vivesse sabendo que eu tinha sido mais esperta, mais forte. Queria que ele carregasse marcas visíveis do que havia feito, assim como eu carregava as invisíveis. Foi então que me lembrei da Fazenda São José. Passaríamos o feriado de Páscoa lá, toda a família reunida. A fazenda ficava a uns 20 quilômetros da cidade, uma propriedade que pertencia à família há gerações. Tinha um casarão antigo, um pomar, um açude e um celeiro, onde minha avó guardava as ferramentas e outros produtos, incluindo veneno para ratos. Já tinha visto minha avó usar o veneno várias vezes. Era um pó branco que ela misturava com farinha e açúcar e espalhava pelo celeiro. É preciso ter cuidado, ela sempre dizia. Isso pode matar um homem se for ingerido. E então, naquele momento, sentada ao lado da cama da minha avó enquanto ela dormia, o plano começou a tomar forma. Não usaria os comprimidos. Usaria o veneno da fazenda. Não o suficiente para matar, mas o suficiente para causar dano permanente. E sabia exatamente como faria. Uma semana depois, Rogério apareceu novamente. Desta vez, nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Entrou pela cozinha como se a casa fosse dele. Minha avó estava dormindo, dopada pelos remédios para a dor. Estávamos sozinhos. Sentiu minha falta, priminha? Ele sorriu. Aquele sorriso que me dava náuseas. Não respondi. Apenas continuei cortando legumes para a sopa como se ele não estivesse ali. Isso o irritou. Estou falando com você. Ele agarrou meu braço com força, me fazendo derrubar a faca. Olhei diretamente em seus olhos pela primeira vez. Não havia mais medo nos meus. Apenas um ódio frio e calculista. Isso o desconcertou por um momento. O que foi? Perdeu a língua? Apenas estava pensando, respondi calmamente, em como será o feriado de Páscoa na fazenda. Ele soltou meu braço, confuso com minha reação. O que tem o feriado? Forcei um sorriso. Nada, só que vai ser interessante. Rogério riu, voltando à sua confiança habitual. Mal posso esperar para termos mais tempo juntos, priminha. Na fazenda tem tantos lugares onde podemos ficar sozinhos. Não sabia que aquelas seriam as últimas palavras que Rogério diria para mim, como o rapaz arrogante e impune que sempre foi.
Na próxima vez que nos encontrássemos na Fazenda São José, tudo mudaria. E eu estaria pronta. A semana que antecedeu o feriado de Páscoa foi a mais longa da minha vida. Cada minuto parecia se arrastar, como se o próprio tempo estivesse conspirando contra mim. Mas eu não desistiria. Não agora que finalmente tinha um plano. A Fazenda São José era o lugar perfeito. Ficava isolada, a cerca de 20 quilômetros da cidade, no fim de uma estrada de terra que serpenteava entre colinas verdes. Era uma propriedade antiga que pertencia à família desde os tempos do meu bisavô. Tinha um casarão de 2 andares com varandas largas, um pomar com árvores frutíferas de todos os tipos, um açude onde pescávamos nos dias quentes e um celeiro grande onde minha avó guardava ferramentas, sementes e diversos produtos para a manutenção da fazenda. Foi nesse celeiro que encontrei o que precisava para meu plano. 2 dias antes do feriado, minha avó me pediu que a acompanhasse até a fazenda para ajudá-la a preparar a casa para a chegada da família. Era uma tradição. Ela sempre ia antes para limpar, arrumar os quartos e estocar a despensa. Enquanto ela se ocupava com a limpeza da casa, pediu que eu verificasse o celeiro. "Veja se tem algum sinal de ratos", disse ela. "Se tiver, você sabe onde fica o veneno. Coloque um pouco nos cantos, mas tenha cuidado. Aquilo é perigoso." O celeiro era uma construção ampla, com pé direito alto e cheiro de madeira velha e feno. Entrei cautelosamente, deixando a porta aberta para que a luz do sol iluminasse o interior. Em um canto, sobre uma prateleira alta, estava a lata de metal onde minha avó guardava o veneno para ratos. Era um pó branco, quase sem cheiro, que ela misturava com farinha e açúcar para atrair os roedores. Subi em um banquinho para alcançar a lata. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Abri a tampa e olhei para o conteúdo. Parecia tão inofensivo, aquele pó branco. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tudo? Havia um saco de papel ao lado da lata, que minha avó usava para fazer as porções. Peguei um pouco do veneno e coloquei no saco, dobrando-o cuidadosamente. Guardei-o no bolso do meu vestido. Depois, segui as instruções da minha avó e espalhei pequenas quantidades nos cantos do celeiro, como ela havia me ensinado. Quando voltei para a casa, minha avó estava na cozinha, preparando o almoço. "Encontrou algum sinal de ratos?" perguntou sem levantar os olhos do que estava fazendo. "Alguns poucos", respondi, sentindo o peso do saco de papel no meu bolso. Coloquei o veneno como a senhora me ensinou. Ela assentiu, satisfeita. "Ótimo. Não queremos aquelas pestes estragando nossa Páscoa." Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes, não consegui dormir. O saco de veneno estava escondido no fundo da minha pequena mala, entre minhas roupas. Parecia pulsar ali, como se tivesse vida própria. Passei horas olhando para o teto, pensando em como executaria meu plano. A oportunidade perfeita se apresentou no dia seguinte. Enquanto arrumávamos a casa, minha avó comentou sobre o licor de jabuticaba que serviria após o almoço de Páscoa. "É tradição", disse ela, mostrando as garrafas que havia trazido. Seu avô adorava este licor. Sempre brindávamos a família na Páscoa. O licor era escuro, quase preto, com um sabor adocicado e forte. Era servido em pequenos cálices após as refeições. Os homens bebiam no alpendre, enquanto conversavam sobre política e negócios. Rogério, sendo o mais novo, geralmente tinha permissão para apenas um cálice, sob o olhar orgulhoso do meu tio. "Posso ajudar a servir?" perguntei, tentando manter a voz casual. Minha avó sorriu, surpresa com meu interesse. "Claro que sim, Helena. Será um prazer ter sua ajuda." O plano estava formado. Serviria o licor e, no cálice de Rogério, adicionaria o veneno. O líquido escuro esconderia qualquer resíduo, e o sabor forte mascararia qualquer alteração no gosto. Não usaria o suficiente para matá-lo. Não queria ser uma assassina. Apenas o suficiente para que ele sofresse, para que carregasse uma marca visível do que havia feito comigo. Os 2 dias seguintes foram um borrão de preparativos. A família começou a chegar na sexta-feira à tarde. Primeiro, meus pais. Minha mãe imediatamente se juntou à minha avó na cozinha, enquanto meu pai se sentou na varanda com um jornal velho e uma garrafa de cachaça. Logo depois, chegaram meu tio Ricardo, minha tia Elisa e Rogério.
Quando vi Rogério saindo do carro do meu tio, senti meu estômago revirar. Ele estava bronzeado e sorridente, com roupas novas que provavelmente custavam mais do que tudo que minha família possuía. Acenou para mim da entrada, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Um sorriso que dizia: sei o que vamos fazer neste fim de semana. Desviei o olhar e voltei para dentro da casa, para a segurança da cozinha onde minha mãe e minha avó trabalhavam. Toquei o bolso do meu vestido, onde agora guardava o pequeno saco de papel. Estava quase na hora. O sábado amanheceu ensolarado e quente, típico abril no interior de São Paulo. A família se reuniu para um café da manhã tardio na grande mesa da varanda. Observei Rogério de longe, enquanto ele conversava animadamente sobre seus planos para a faculdade no ano seguinte. Vou estudar direito em São Paulo, dizia ele com orgulho. Papai já está preparando o escritório para quando eu me formar. Todos o ouviam com admiração. O futuro advogado da família. O orgulho dos Nogueira. Se ao menos soubessem quem ele realmente era por trás daquela fachada de rapaz exemplar. Após o café, os homens decidiram ir pescar no açude. Rogério foi com eles, para meu alívio. As mulheres ficaram na casa, preparando a ceia de Páscoa que seria servida no dia seguinte. Passei o dia ajudando na cozinha, sempre com o pequeno saco de papel no bolso do meu vestido. À noite, depois do jantar, Rogério tentou me encurralar na despensa. Sentiu minha falta, priminha? Sussurrou, pressionando-me contra a parede. Seu hálito cheirava a cigarro e cerveja. Amanhã vamos dar um jeito de ficar sozinhos. Tenho planos para nós. Não respondi. Apenas desviei o olhar, fingindo submissão. Isso pareceu agradá-lo. Ele sempre gostou de me ver quebrada, derrotada. Mal sabia que, por dentro, eu estava mais forte do que nunca. No domingo de Páscoa, acordei antes do amanhecer. Fiquei deitada na cama, olhando pela janela enquanto o céu clareava lentamente. Era o dia em que tudo mudaria. A manhã passou num frenesi de atividades. A família toda ajudou a preparar o almoço festivo. Até meu pai parecia sóbrio e disposto, cortando lenha para o fogão enquanto meu tio verificava o forno a lenha externo onde assaríamos o cordeiro. Minha mãe e minha tia preparavam saladas e acompanhamentos, enquanto minha avó supervisionava tudo com olhos de águia. Rogério passou a manhã me seguindo com os olhos por toda a casa. Sempre que ficávamos sozinhos por um momento, ele fazia questão de me tocar. Um esbarrão acidental aqui, uma mão em meu ombro ali. Pequenos lembres de que eu lhe pertencia, de que não havia escapatória. O almoço foi servido por volta das 14h. A grande mesa da varanda estava coberta com uma toalha de renda branca, que minha avó guardava para ocasiões especiais. A melhor louça estava disposta, junto com talheres de prata que tinham pertencido à minha bisavó. No centro, o cordeiro assado, dourado e perfumado com ervas. Sentei-me no meu lugar habitual, entre minha mãe e minha avó. Rogério estava do outro lado da mesa, entre meu tio e meu pai. Durante toda a refeição, senti seus olhos em mim. Mal toquei na comida. Meu estômago estava tão contraído que cada garfada era um esforço. Após a sobremesa, um pudim de leite que era a especialidade da minha avó, chegou o momento que eu esperava. Minha avó pediu que eu a ajudasse a servir o licor tradicional. Helena vai me ajudar, anunciou ela, levantando-se da mesa. Os homens podem ir para o alpendre. Serviremos o licor lá. Segui minha avó até a cozinha, onde as garrafas do licor escuro estavam alinhadas no balcão. Ela pegou uma bandeja de prata e colocou os pequenos cálices de cristal sobre ela. Você serve, disse ela, entregando-me a bandeja. É bom que aprendam a ver você como uma moça, não mais como uma criança. Assenti, tentando esconder o tremor das minhas mãos. Enquanto ela se virava para guardar algumas coisas na despensa, rapidamente tirei o pequeno saco de papel do bolso e derramei uma pequena quantidade do pó branco em um dos cálices. Misturei com o dedo, vendo o veneno se dissolver completamente no líquido escuro. Minha avó voltou com a garrafa do licor. Vamos servir nossos homens, disse ela com um sorriso. Carregando a bandeja com cuidado, seguia até o alpendre onde meu pai, meu tio e Rogério estavam sentados em cadeiras de vime, conversando sobre a última safra de café. Minha avó serviu o licor nos cálices, enchendo-os até a metade. Depois, me entregou a bandeja.
Sirva seu pai primeiro, depois seu tio, e por fim Rogério, instruiu ela. Com passos deliberadamente lentos, aproximei-me do meu pai. Ele pegou um cálice sem nem olhar para mim, continuando sua conversa. Meu tio fez o mesmo. Quando cheguei a Rogério, ele sorriu. Aquele sorriso que me atormentava nos pesadelos. Obrigado, priminha, disse ele, seus olhos fixos nos meus, enquanto pegava o cálice especial que eu havia separado para ele. Por um momento, pensei que ele pudesse ter percebido algo, mas seu sorriso não vacilou. Recuei para o canto do alpendre, observando enquanto eles brindavam a família, a Páscoa, a boa safra. Rogério virou o licor em um único gole, como eu sabia que faria. Ele sempre gostou de imitar os gestos dos homens mais velhos. Por alguns minutos, nada aconteceu. Eles continuaram conversando, rindo, desfrutando da tarde ensolarada. Comecei a pensar que havia falhado, que o veneno não era forte o suficiente, ou que tinha sido neutralizado pelo álcool do licor. Então, Rogério levou a mão à garganta. Seu rosto, antes corado pelo calor e pela bebida, começou a empalidecer. Gotas de suor surgiram em sua testa. "Está tudo bem, filho?" perguntou meu tio, notando a mudança. Rogério tentou responder, mas começou a tossir violentamente. Seu corpo se curvou para frente, e ele derrubou o cálice vazio, que se estilhaçou no chão de madeira do alpendre. "Rogério!" gritou meu tio, levantando-se alarmado. O que se seguiu foi caos. Rogério caiu da cadeira, seu corpo convulsionando no chão. Espuma branca formou-se nos cantos de sua boca. Meu tio gritava por ajuda. Minha tia correu para o alpendre e soltou um grito agudo ao ver o filho no chão. "Um médico! Precisamos de um médico!" gritava meu tio, enquanto tentava segurar Rogério para impedi-lo de se machucar durante as convulsões. Recuei até a porta da casa, observando a cena com uma calma que me surpreendia. Não sentia remorso, nem medo. Apenas uma estranha sensação de paz, como se um peso enorme tivesse sido levantado dos meus ombros. Meu pai, num raro momento de ação, correu até a picape velha. "Vou levá-lo ao hospital na cidade", gritou ele. Meu tio pegou Rogério nos braços. Ele parecia estranhamente pequeno agora, frágil como uma boneca de pano, e correu para o veículo. Fiquei parada na varanda, vendo a picape se afastar numa nuvem de poeira vermelha. Minha avó se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "Uma reação alérgica, talvez", murmurou ela, mais para si mesma do que para mim. "Ou algo que ele comeu." Assente silenciosamente. Ninguém suspeitaria de mim. Ninguém jamais imaginaria que a quieta e submissa Helena seria capaz de algo assim. Eu era invisível para eles. Sempre fui. E isso me deu o poder que eu precisava. Naquela noite, enquanto a família se reunia em orações pela recuperação de Rogério, guardei o restante do veneno de volta na prateleira alta do celeiro. Meu trabalho estava feito. Fosse qual fosse o resultado, morte ou sequelas permanentes, Rogério nunca mais seria o mesmo. E nem eu. Rogério não morreu naquela tarde de Páscoa de 1969. Parte de mim sabia que não morreria. Eu não havia usado veneno suficiente para matá-lo. Não queria ser uma assassina. Queria apenas que ele sofresse, que carregasse uma marca visível de seus pecados, assim como eu carregava as invisíveis. Ele ficou internado no pequeno hospital de Itatiba por 2 semanas. Os médicos nunca descobriram exatamente o que causou as convulsões e o subsequente colapso. Uma reação alérgica severa foi o diagnóstico oficial. Possivelmente a algo que comeu ou bebeu. Ninguém suspeitou do licor, muito menos da menina quieta que o serviu. Voltamos para casa no dia seguinte. A Páscoa estava arruinada, é claro. Minha tia estava histérica. Meu tio sombrio e preocupado. Meus pais não sabiam como reagir. Demonstrar muita preocupação parecia falso. Demonstrar pouca parecia insensível. Quanto a mim, mantive-me em silêncio, como sempre. Apenas agora meu silêncio escondia não mais medo, mas uma estranha satisfação. Nas semanas que se seguiram, recebi notícias fragmentadas sobre o estado de Rogério. Ouvia as conversas dos adultos, os telefonemas trocados entre minha mãe e minha tia. Aparentemente, o veneno havia causado danos neurológicos severos.
Rogério tinha perdido parte dos movimentos no lado direito do corpo. Sua fala estava afetada, arrastada e difícil de compreender. Os médicos não sabiam se a recuperação seria completa. Uma tragédia, diziam todos. Um rapaz tão promissor, apenas eu sabia a verdade. Não era uma tragédia, era justiça. Tardia e imperfeita, mas justiça. Em junho, quase 3 meses após o incidente, vi Rogério pela primeira vez. Minha avó insistiu que toda a família se reunisse para um almoço de domingo, para levantar o ânimo do menino. Relutantemente concordei em ir. Parte de mim temia que, ao vê-lo, o remorso finalmente me atingiria. Outra parte, mais sombria, queria testemunhar com os próprios olhos o resultado da minha vingança. Quando chegamos à casa da minha avó, Rogério já estava lá, sentado em uma cadeira de rodas na varanda. A visão me chocou, não por remorso, mas pela transformação. O rapaz arrogante e forte havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma figura pálida e encolhida, com a boca ligeiramente caída de um lado e o braço direito dobrado num ângulo estranho contra o peito. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Não vi reconhecimento em seu olhar, apenas uma confusão nebulosa, como se ele estivesse perpetuamente tentando lembrar de algo importante que havia esquecido. Os médicos diziam que sua memória tinha sido afetada, que ele tinha lapsos e confusão frequente. "Venha cumprimentar seu primo, Helena", insistiu minha mãe, empurrando-me gentilmente em direção a ele. Aproximei-me cautelosamente, sentindo o peso dos olhares de toda a família. Estendi a mão, como se oferecesse paz. "Olá, Rogério." Ele olhou para minha mão estendida por um longo momento, como se não soubesse o que fazer com ela. Então, lentamente, ergueu a mão esquerda, a que ainda funcionava, e segurou a minha. Seus dedos estavam frios e úmidos. Helena", balbuciou ele, a voz arrastada e difícil de compreender. Foi naquele momento que percebi. Ele sabia. De alguma forma, através da névoa de confusão que agora envolvia sua mente, ele sabia o que eu tinha feito. Vi nos seus olhos um brilho momentâneo de lucidez e... Seria medo? Sim, era medo. Os papéis tinham se invertido. Agora era ele quem temia a mim. O almoço foi uma refeição tensa e silenciosa. Rogério precisava de ajuda para comer. Sua mão direita inútil no colo, enquanto minha tia pacientemente levava colheradas de comida à sua boca. Ocasionalmente ele se engasgava ou deixava a comida escorrer pelo canto da boca. Era um espetáculo triste de se observar, mas não consegui sentir pena. Cada vez que o olhava, lembrava das inúmeras vezes em que aquelas mesmas mãos tinham me machucado, me violado, me roubado a infância. Após o almoço, enquanto os adultos conversavam na sala, encontrei-me sozinha na varanda com Rogério. Seu olhar me seguia enquanto eu me aproximava, sentando-me na cadeira ao lado da sua cadeira de rodas. "Você sabe o que aconteceu comigo?" perguntou ele com dificuldade, as palavras saindo distorcidas de sua boca torta. Olhei diretamente em seus olhos, sem medo pela primeira vez. "Sei, foi você." Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Inclinei-me um pouco mais perto dele, certificando-me de que ninguém pudesse nos ouvir. "Sim, fui eu. O licor. Lembra-se, eu servi para você." Seus olhos se arregalaram, uma mistura de choque e compreensão enchendo seu rosto pálido. Por quê?" A pergunta me pegou de surpresa. Como ele podia não saber? Como podia fingir inocência mesmo agora? "Você sabe por quê, Rogério? Cada vez que você me encurralou, cada vez que cobriu minha boca com sua mão para que eu não gritasse, cada vez que disse que ninguém acreditaria em mim." Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, seguindo o caminho da bochecha caída. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que estava me machucando? Que estava destruindo minha vida? Que você faria algo a respeito. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Ele não estava negando o que tinha feito. Estava apenas admitindo que nunca imaginou que eu reagiria, que eu lutaria. Em sua arrogância, tinha me subestimado completamente. "Agora você sabe", respondi simplesmente. Permanecemos em silêncio por um longo momento. O som dos pássaros no jardim,
e das vozes distantes da família na sala, os únicos ruídos. Finalmente, Rogério falou novamente, sua voz um pouco mais clara, como se estivesse fazendo um esforço supremo para se fazer entender. Você vai contar para alguém? Olhei para ele, para o jovem quebrado que uma vez tinha sido o terror da minha existência. Não, respondi. Nunca vou contar. Este é nosso segredo. Assim como o que você fez comigo era nosso segredinho. Lembra? Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sinto muito, Helena. Eu também sinto muito, Rogério. Sinto muito que ninguém tenha me protegido. Sinto muito que tenha sido necessário fazer isso. Levantei-me para sair, mas sua mão esquerda agarrou meu pulso com surpreendente força. Você me odeia? A pergunta me fez pausar. Olhei para ele. Realmente olhei. Além da raiva e do ódio que tinha cultivado por tanto tempo, vi um rapaz destruído, que nunca realizaria os sonhos grandiosos que tinha para si mesmo. Nunca seria advogado. Provavelmente nunca casaria. Nunca teria filhos. Passaria o resto da vida dependendo dos outros para as necessidades mais básicas. Não, respondi finalmente. Não te odeio mais. Não preciso. Naquela tarde, ao voltar para casa, senti algo estranho crescendo dentro de mim. Não era felicidade exatamente. Era mais como alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em quase um ano, dormi sem pesadelos. As semanas seguintes trouxeram mudanças. Meu tio vendeu a loja de tecidos e se mudou com a família para São Paulo, onde havia melhores médicos para tratar de Rogério. Raramente os víamos depois disso. Apenas em ocasiões especiais, como o Natal, eles retornavam brevemente a Itatiba. Rogério nunca mais voltou à casa da minha avó. Quanto a mim, aos poucos reconstruí minha vida. Voltei a me concentrar na escola. Minhas notas melhoraram. Fiz novos amigos além de Conceição, embora nunca tenha contado a ninguém o que realmente aconteceu naquela Páscoa. Comecei a sonhar novamente com um futuro. Talvez não grandioso como o que Rogério tinha planejado para si, mas um futuro em que eu tivesse controle sobre minha própria vida. Anos se passaram. Terminei o ginásio e, para surpresa de todos, consegui uma bolsa de estudos para continuar estudando na capital. Meus pais não podiam me ajudar financeiramente, mas também não me impediram. Aos 18 anos, deixei Itatiba para trás e parti para São Paulo, carregando apenas uma mala pequena e a determinação de nunca mais ser vítima de ninguém. Na capital, trabalhei como balconista durante o dia e estudei à noite. Foi difícil. Houve momentos em que quase desisti, mas a lembrança do que tinha superado me dava forças. Se tinha sido capaz de enfrentar Rogério, poderia enfrentar qualquer coisa. Formei-me em pedagogia e me tornei professora. Casei-me aos 25 anos com um homem gentil que nunca soube do meu passado sombrio. Tivemos 2 filhos que criei com todo o amor e proteção que nunca tive. Construí uma vida normal, tranquila, longe das sombras de Itatiba. Aos 40 anos, recebi a notícia da morte da minha avó. Voltei para o funeral. Minha primeira visita a Itatiba em muitos anos. A cidade tinha mudado pouco, embora a casa grande parecesse menor do que eu lembrava. Durante o velório, reencontrei pessoas que não via há décadas. Meu pai já havia falecido, vítima do álcool que sempre foi seu companheiro mais fiel. Minha mãe estava lá, envelhecida e cansada, mas com um brilho de orgulho nos olhos ao apresentar a filha professora para as antigas conhecidas. Para minha surpresa, meu tio Ricardo e minha tia Elisa também compareceram. Estavam envelhecidos antes do tempo, marcados pelos anos de cuidar de um filho inválido. Rogério não veio com eles. Está em uma clínica de repouso, explicou minha tia em voz baixa. Os médicos acharam melhor que ele não viajasse. Após o funeral, meu tio me procurou. Estávamos no jardim da casa grande, agora silenciosa e vazia sem a presença da minha avó. Helena, disse ele, sua voz carregada de uma emoção que não consegui identificar. Rogério perguntou por você. Senti meu coração acelerar. O que ele disse? Ele queria saber se você está bem, se é feliz. Meu tio hesitou. Ele pensa muito em você, sabe? Às vezes, quando está tendo um dia bom, fala sobre como vocês eram próximos na infância. Quase ri da ironia. Próximos,
Se ele soubesse. Diga a ele que estou bem, respondi simplesmente. Que tenho uma boa vida. Meu tio assentiu, parecendo aliviado. Ele vai ficar feliz em saber. Não tem sido fácil para ele todos esses anos. Nem para mim, pensei, mas mantive o pensamento para mim mesma. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel em Itatiba, refleti sobre o caminho que minha vida tinha tomado, sobre a menina assustada que fui um dia e a mulher em que me tornei, sobre o preço da vingança e se tinha valido a pena. Não tenho resposta definitiva para essa pergunta, mesmo hoje, aos 70 anos. Sei apenas que fiz o que precisava fazer para sobreviver, para não me tornar mais uma estatística, mais uma menina que se quebra sob o peso de um segredo terrível. Não me orgulho do que fiz, mas também não me arrependo. Hoje, décadas depois, estou aqui, diante da minha casa simples, contando esta história pela primeira vez. Meu marido faleceu há 5 anos. Meus filhos estão crescidos, com suas próprias famílias. Vivo sozinha com minhas memórias e os fantasmas do passado que ocasionalmente me visitam nos sonhos. E Rogério? Ele ainda vive. Está em um asilo em São Paulo, quase completamente paralisado agora. Sua mente indo e vindo entre momentos de lucidez e confusão. Sei disso porque o visitei recentemente, após todos esses anos. Precisava vê-lo uma última vez. Fechar este capítulo da minha vida. Ele não me reconheceu imediatamente. Seus olhos, agora embaçados pela idade e pelos medicamentos, vagaram pelo meu rosto por um longo momento antes que um lampejo de reconhecimento os iluminasse. Helena, murmurou ele, a voz ainda distorcida após todas essas décadas. Olá, Rogério, respondi, sentando-me ao lado da sua cama. Você veio. Vim. Ficamos em silêncio por um tempo, 2 idosos carregando um segredo compartilhado por mais de meio século. Por quê? Perguntou ele finalmente. Para encerrar, respondi simplesmente. Para seguir em frente. Ele assentiu levemente, o máximo que seu corpo enrijecido permitia. Eu nunca esqueci o que fiz com você. Nem eu, admiti. Me perdoa? A pergunta pairou entre nós, pesada como chumbo. Olhei para o homem frágil na cama, tão diferente do adolescente arrogante que havia destruído minha infância. Pensei em tudo que ele tinha perdido. Sonhos, independência, dignidade. Pensei em tudo que eu tinha conquistado. Educação, família, paz interior. Não sei se é uma questão de perdão, Rogério. Respondi finalmente. O que você fez comigo moldou quem eu me tornei, para o bem ou para o mal. O que eu fiz com você moldou quem você se tornou. Estamos ligados por isso, quer queiramos ou não. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado dele. Eu sinto muito, de verdade. Toquei sua mão brevemente, a mesma mão que um dia me causou tanto sofrimento, agora frágil e trêmula. Eu sei. Quando saí do asilo naquele dia, senti como se um ciclo tivesse se completado. A menina assustada e o rapaz cruel que fomos um dia já não existem. Em seu lugar, estão apenas 2 idosos carregando as marcas de escolhas feitas há muito tempo. Não sei se fiz a coisa certa naquela Páscoa de 1969. Sei apenas que fiz a única coisa que pude, com os recursos e a compreensão que tinha na época. Se tivesse que viver tudo novamente, faria diferente? Talvez. Ou talvez não. Algumas perguntas não têm respostas simples. Esta é minha história. Uma história de dor, vingança e, finalmente, de certa forma, redenção. Não a conto para ser julgada ou absolvida, mas apenas para que seja ouvida, para que outras meninas saibam que não estão sozinhas, para que outros Rogérios pensem 2 vezes antes de abusar de seu poder, e talvez, para finalmente liberar este segredo que carreguei por tanto tempo, como uma pedra pesada no fundo do rio da minha vida. Então aqui estou eu, Helena Nogueira, aos 70 anos, finalmente compartilhando uma história que guardei em silêncio por mais de 5 décadas. Uma história sobre uma menina de 13 anos que teve sua infância roubada por alguém que deveria protegê-la. Uma história sobre como, quando todos os adultos ao seu redor falharam em acreditar nela, essa menina encontrou sua própria forma de justiça. Como vocês acabaram de ouvir, minha vida foi marcada por esse episódio traumático. Cresci numa família dividida,
De um lado, nós, os Nogueira da estação, pobres e quase invisíveis. Do outro, os Nogueira do centro, ricos e respeitados. Meu primo Rogério, protegido pelo status de sua família e pela cegueira conveniente dos adultos, abusou de mim repetidamente por quase um ano. Quando tentei pedir ajuda, ninguém acreditou. Minha própria mãe me acusou de inventar histórias. O padre sugeriu que a culpa era minha. Abandonada por todos que deveriam me proteger, tomei uma decisão que mudaria para sempre o curso de nossas vidas. Naquela Páscoa de 1969, coloquei veneno de rato no licor que servia a Rogério. Não o suficiente para matá-lo, mas o bastante para causar danos neurológicos permanentes que o deixariam parcialmente paralisado pelo resto da vida. Foi um ato de desespero, de sobrevivência. Uma vingança planejada por uma menina de quase 14 anos que não via outra saída. Não me orgulho do que fiz, mas também não posso dizer que me arrependo. Em um mundo que não oferecia justiça para meninas como eu, criei minha própria versão dela. As consequências foram imediatas e duradouras. Rogério nunca mais foi o mesmo. Sua vida de privilégios e grandes expectativas transformou-se em uma existência de dependência e limitações. Seus sonhos de se tornar um advogado renomado evaporaram naquela tarde de Páscoa, junto com sua saúde. Meu tio e minha tia venderam tudo em Itatiba e se mudaram para São Paulo, buscando melhores tratamentos para o filho. Raramente os vimos depois disso. Quanto a mim, lentamente reconstruí minha vida. Consegui uma bolsa de estudos, deixei Itatiba para trás e me mudei para São Paulo. Trabalhei duro, estudei à noite, tornei-me professora, casei-me com um homem bom, tive filhos que criei com todo o amor e proteção que nunca recebi. Construí uma vida normal, longe das sombras do passado. Décadas se passaram. Envelhecemos. Eu e Rogério, vítima e agressor, ligados para sempre por um segredo terrível. Recentemente, visitei-o no asilo onde vive. Ele está quase completamente paralisado agora, sua mente oscilando entre momentos de lucidez e confusão. Quando me viu, depois de tantos anos, perguntou se eu o perdoava. Não soube responder. O perdão é algo complexo, especialmente para feridas tão profundas. O que sei é que ambos fomos moldados por aqueles eventos distantes. Ele pelos atos que cometeu contra mim e pelas consequências que sofreu. Eu pela violência que sofri e pela vingança que executei. Esta história não tem um final feliz tradicional. Não há redenção completa, nem vilões totalmente punidos, nem heróis inteiramente justificados. É uma história real, com toda a complexidade e ambiguidade moral que a vida real contém. É uma história sobre poder e impotência, sobre os limites da justiça institucional e o alto preço da justiça pessoal. Por que decidi contar isso agora, depois de tanto tempo? Talvez porque, aos 70 anos, sinto o peso dos segredos mais do que nunca. Talvez porque acredito que histórias como a minha precisam ser ouvidas. Não como exemplos a serem seguidos, mas como testemunhos de experiências que muitos ainda vivem em silêncio. Se você está ouvindo isto e se identificou de alguma forma com minha história, quero que saiba que não está sozinho, que existem caminhos melhores do que o que eu escolhi, que hoje, diferente de 1969, existem mais pessoas dispostas a ouvir, a acreditar, a ajudar. Busque ajuda. Fale com alguém. Não carregue esse peso sozinho como eu carreguei por tantos anos. E se você conhece alguém que possa estar passando por algo semelhante, esteja atento aos sinais, às mudanças de comportamento, ao silêncio repentino, às lágrimas inexplicadas. Acredite quando alguém, especialmente uma criança, tentar lhe contar algo difícil. Não repita os erros dos adultos que me cercavam. Agora, antes de encerrar esta conversa tão íntima que tivemos, quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final, que ouviu minha história com respeito e sem julgamentos. Não é fácil para mim reviver estas memórias, mas sinto que valeu a pena se isso tocar pelo menos uma pessoa, se isso ajudar alguém a quebrar seu próprio silêncio. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou.
Temos muitas outras histórias para compartilhar. Algumas dolorosas como a minha, outras inspiradoras, todas reais e contadas em primeira pessoa por quem as viveu. São pedaços da história do nosso país, da nossa sociedade, contados não pelos livros oficiais, mas pelas vozes daqueles que raramente são ouvidos. Deixe seu comentário abaixo. Quero muito saber o que você achou desta história. O que faria no meu lugar? Teria buscado vingança como eu ou escolhido outro caminho? Sua família também tem segredos guardados por gerações? Compartilhe seus pensamentos, suas experiências, suas próprias histórias. Além disso, dê seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas significa muito para nós. Mostra que nosso trabalho está alcançando pessoas, que estas histórias importam, que vale a pena continuar contando-as. Visite também nossos outros vídeos. Temos histórias de todos os tipos, de sobreviventes da ditadura militar, de parteiras do interior que ajudaram a trazer centenas de crianças ao mundo, de migrantes nordestinos que construíram São Paulo com suas próprias mãos, de professoras que alfabetizaram gerações em escolas rurais de uma sala só. São pedaços vivos da nossa história que merecem ser preservados. E se você puder, considere nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este canal funcionando. Produzir estes vídeos tem custos, de equipamento, de edição, de pesquisa. Suas contribuições, por menores que sejam, nos ajudam a continuar trazendo estas histórias para vocês diariamente. Este apoio financeiro é fundamental para que possamos aumentar a frequência dos nossos vídeos e melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Com sua ajuda, podemos alcançar mais pessoas, contar mais histórias, preservar mais memórias que de outra forma se perderiam com o tempo. Como eu, que guardei minha história por 56 anos, existem muitos idosos com experiências valiosas, lições importantes, histórias que precisam ser ouvidas antes que seja tarde demais. Cada contribuição no Valeu Demais é um investimento na preservação da nossa memória coletiva, da nossa história não oficial. É um reconhecimento de que estas vozes importam, de que estas experiências, por mais dolorosas ou controversas que sejam, fazem parte de quem somos como sociedade. Eu, Helena Nogueira, agradeço do fundo do meu coração por terem me ouvido, por terem me dado, aos 70 anos, algo que nunca tive aos 13, uma audiência disposta a escutar, a acreditar, a compreender. Esta oportunidade de contar minha história, de ser finalmente ouvida, significa mais para mim do que consigo expressar em palavras. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou. Até lá, cuide-se bem e lembre-se, todos temos histórias para contar. Algumas são felizes, outras são tristes. Algumas são inspiradoras, outras são difíceis de ouvir. Mas todas merecem ser contadas. Todas merecem ser ouvidas. Porque é através dessas histórias, dessas experiências compartilhadas, que nos reconhecemos como humanos, com todas as nossas falhas, nossa capacidade de sofrer, de sobreviver e, eventualmente, de curar. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e, se possível, contribuir no Valeu Demais. Sua participação é o que mantém este canal vivo e o que me dá, aos 70 anos, a certeza de que finalmente minha voz está sendo ouvida.